A Bíblia de vocês, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8. João, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Oremos. Senhor, muito obrigado por este culto, Pai. Obrigado pelo memorial da ceia, a qual nós celebramos agora, pelos louvores que nós entoamos em Teu nome. Te agradecemos por tudo, Pai. Que neste momento o Senhor me use apenas como um instrumento, Pai, pois eu sou apenas isso, um homem falho como qualquer outro aqui. Mas eu peço que o Senhor fale através de mim para a edificação da Tua igreja, pois quem está aqui veio para ouvir a Tua voz e não a minha. Muito obrigado, Senhor, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Todos nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, estamos diariamente num processo de santificação. Creio que a maior dificuldade que os crentes têm é a santificação. Nós temos 3 processos na salvação, no plano de salvação. Primeiro é a conversão. A conversão ela é imediata. Quando você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo por Cristo. E depois vem o segundo processo, a qual todos nós estamos aqui, que é o processo de santificação. O processo de santificação, ele vai do momento em que a pessoa se converte até o momento em que a pessoa falece. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos em processo de santificação. Alguns estão num processo mais avançado, outros um pouco menos, mas todos nós estamos num processo de santificação. E o terceiro processo é o da glorificação, que será apenas naquele dia, quando nós estaremos com o nosso Pai. Santificação significa que todos os dias nós temos que transformar as nossas atitudes, as nossas mentes e os nossos corações. O que eu fiz ontem, eu procuro não fazer hoje. O que eu fiz hoje, eu procuro não fazer amanhã. E assim eu vou sendo transformado num processo de santificação. E a palavra de Deus nos chama a viver em santificação. Nós vamos falar sobre um tema de dar frutos. Como dar frutos? O que é frutos? Irmãos, frutos não é estar na igreja. Frutos não é ser membro de uma igreja, frutos não é participar de algum ministério, frutos não é isso. Quando Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, e nós não podemos dar fruto, Ele está indicando aos frutos que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, a qual ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo, quando o Espírito Santo molda o nosso interior. E Jesus, então, ele fala sobre esse tema e diz que nós só daremos os frutos se nós estivermos ligados na videira que é Ele mesmo. Então eu peço que os irmãos se atentem para isso, para que nós possamos dar glórias a Deus através dos frutos, porque quando nós damos os frutos necessários, nós estamos glorificando a Deus com a nossa vida.
Esse texto, ele conta que Jesus já estava em sua última conversa, a sua última noite com os discípulos. Jesus aqui já está caminhando para o final de sua vida aqui nessa terra. Jesus já estava quase indo para a cruz do Calvário, a qual nós acabamos de lembrar aqui toda a história. Jesus, nessa conversa, ele diz que Pedro negaria ele por 3 vezes. Nessa conversa, Jesus, ele fala sobre a descida do Espírito Santo, que nós vemos que se cumpriu lá em Atos capítulo 2. Então, Jesus está em sua última noite com os discípulos e passando as suas últimas orientações, porque ele estaria sendo entregue nas mãos dos pecadores. E no versículo 1, peço que vocês acompanhem comigo. O versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Jesus, ele está afirmando algo, ele não está jogando algo, uma conversa aleatória. Jesus, ele está afirmando algo. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. O meu pai é o dono do campo, o meu pai é o agricultor, mas eu sou a videira verdadeira. Apenas Jesus é a videira verdadeira. Diante de tantas ideias falsas que existem no mundo hoje em dia, diante de tantas religiões e ideologias que existem no mundo hoje em dia, Jesus, ele continua sempre sendo a videira verdadeira. Existem muitas videiras no mundo aí fora. Existem muitas vozes. Existem muitas coisas, mas ele é a videira verdadeira, e assim como um pé de manga dá manga, é isso mesmo, gente? É isso. Aquele que está ligado na videira, ele tem que produzir o fruto da videira, que é a uva. Não tem como nós falarmos que somos da videira, estamos ligados na videira e produzirmos qualquer outro tipo de fruto. Não há sentido, isso é impossível. Se nós estamos ligados na videira, nós produziremos o fruto da videira. E se nós estamos ligados em Cristo, nós produziremos os frutos do Espírito Santo. Portanto, nós precisamos nos atentar a isso. O versículo 2, apenas a parte A, continua dizendo assim: Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele quem? O agricultor, que é Deus, ele corta. Irmãos, aqui existe uma interpretação neste versículo que diz que este ramo que está em Jesus, mas não dá fruto, é um falso crente. Na verdade, ele nunca foi de Cristo, ele apenas foi um simpatizante do Evangelho e ele se mostrou quem ele era. Mas o texto diz, Jesus diz que o ramo estava nele, não é isso? Reparem aí comigo de novo. Todo ramo que, estando em mim. Em 2 Coríntios 2,17, Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, estar em Cristo é um verbo que significa de fato que nós estamos ligados com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Portanto, ele diz que todo aquele que não dá fruto estando nele, o agricultor corta. Porém, nós precisamos nos atentar a alguma coisa aqui, irmão. Porque a tradução para o português não traduziu exatamente com a melhor palavra essa questão de corta, ou cortar, que ele diz aqui. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Essa palavrinha no grego, corta, se chama airó, e ela tem um sentido muito diferente do que cortar. Ela tem o sentido de levantar, carregar, restaurar. Sabe por quê? Esta mesma palavra aparece quando os romanos ordenam para que Simão de Cirene carregasse a cruz de Cristo. Eles usam a mesma palavra. Essa palavra também aparece nas multiplicações dos pães e dos peixes, quando Jesus diz para os seus discípulos: peguem os cestos que sobraram. E essa mesma palavra Jesus usa quando ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, não foi a tradução mais ideal.
Porque essa palavra ela aparece tantas outras vezes no Novo Testamento com o sentido de restauração, carregar, levar adiante. Então esse texto está dizendo o seguinte, que todo ramo que está na videira, que é Jesus, não dá fruto, o Pai ele restaura para que comece a dar fruto. O Pai, ele é o agricultor e vê quando o ramo está murcho, caído e sem forças para produzir uva. Então ele cuida daquele ramo para que esse ramo dê o fruto necessário que ele precisa dar. É o agricultor que restaura o ramo. É Deus que nos restaura para que nós venhamos a dar o fruto esperado. Irmãos, muitas vezes nós somos crentes verdadeiros, estamos em Cristo. Cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas parece que nós mais tropeçamos do que damos o fruto que temos que dar, não é assim? Quantas vezes você já questionou a sua fé e disse, Senhor, eu já criei no Senhor, mas parece que eu não consigo realmente desenvolver aquilo que eu gostaria de desenvolver. Parece que eu mais falho e eu muitas vezes tento mudar e não consigo. Quem aqui já passou por essa guerra espiritual dentro de si mesmo? É exatamente isso. O ramo está na videira. O ramo está ligado na videira que é Cristo. Porém, quando este ramo não consegue dar fruto, por algum motivo, o agricultor, que é o nosso Pai, cuida deste ramo, restaura este ramo para que ele comece a produzir uvas. O Pai é aquele que nos restaura. Quantas vezes na sua caminhada você se sentiu caído, murcho, não conseguindo dar o fruto necessário, e o Espírito Santo de Deus coloca você novamente de pé, e o Espírito Santo renova as suas forças, e o Espírito Santo consola o seu coração. Quem aqui já sentiu o consolo do Espírito Santo de Deus? Quem aqui já sentiu o consolo do próprio Deus? Nos reanimando, nos reerguendo, sabe por quê? Porque nós somos ramos, porque nós estamos na videira e nada pode mudar isso. E nada pode mudar isso. Jesus ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês terão aflições, vocês passarão por problemas, vocês desanimarão e muitas vezes não darão o fruto que todos esperam que vocês deem, mas não desistam. Não desistam, porque é Ele que restaura e cuida da nossa vida. A segunda parte do versículo 2, a parte B, Jesus ele continua e diz assim: e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aqui nós já estamos falando daquele irmão. Se os irmãos repararem, nós já falamos de um tipo de pessoa. Aquele crente que por algum motivo, por displicência ou descuido, não consegue dar fruto e precisa ser restaurado. Agora nós vamos falar daquele irmão que dá muito fruto e mesmo assim passa por problemas. E depois nós vamos falar daquela pessoa que parece crente, se veste como crente, fala como crente, frequenta os lugares de crente, mas não é crente. Nós vamos falar sobre essas três pessoas essa noite. E Jesus ele diz o seguinte: todo aquele que dá fruto, o agricultor ele poda, para que dê mais fruto ainda. Irmãos, quem é o agricultor nesse texto que Jesus estava dizendo aqui? Deus. Irmãos, vocês sabiam que o viticultor, quando ele percebe que os ramos estão produzindo muito fruto, naturalmente esses ramos eles se enchem de folhagem, só que é um problema a folhagem, sabe por quê? Porque essa folhagem ela impede que o raio do sol continue chegando no ramo como deveria. E este ramo que está dando fruto, enche-se de folha e logo ele para de dar fruto. Por quê? Porque o sol já não atinge mais o objetivo esperado. E o que o viticultor faz? Ele vê qual ramo está dando muito fruto, ele vai lá podar e tirar toda a sujeira de folhagem, para que o sol continue raiando sobre aquele ramo, e aquele ramo dê mais fruto ainda. É exatamente essa figura que Jesus está dando a nós. Da mesma forma que o viticultor ele poda a videira, tira a folhagem, a sujeira que vai de um tempo curto fazer com que ele pare de dar fruto, da mesma forma Deus age na nossa vida. Irmãos, muitas vezes você pode pensar assim: poxa vida, por que eu estou sofrendo?
Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu procuro ser um crente fiel, eu procuro fazer tudo correto, eu procuro dar frutos e parece que o sofrimento chegou na minha casa. Qual a vantagem então de ser um crente? Alguma vez você já se questionou isso? Irmãos, é o processo da poda. Deus viu que você está dando fruto, então Ele precisa podar a sua vida para que você continue dando frutos. E essa poda ela pode vir de várias e várias maneiras. A Bíblia diz que Deus ele nos prova. Paulo diz em sua carta aos Coríntios que Deus ele nos prova para que nós sejamos aprovados. Este é o sentido da poda. Deus ele prova os nossos corações constantemente para que a gente, aprovado, continue dando fruto, continue frutificando para a glória dele. Portanto, não pense que, poxa vida, eu sou dizimista na casa do Senhor, eu participo dos ministérios, eu dou a minha vida para o ministério, eu dou a minha vida para o Evangelho de Jesus. Eu procuro fazer tudo certinho, mas parece que não adianta. Certa vez uma pessoa me disse assim: pastor, se eu soubesse que eu passaria por tantas provações, eu não teria virado crente. Porque parece que quando eu não estava nos caminhos do Senhor, a minha vida era tão mais tranquila. Era uma pessoa que se converteu recentemente e estava dando muito fruto. É uma pessoa que se desenvolveu muito rápido. E então começou a passar pelos sofrimentos da vida, pelas provações que o próprio Deus dá. Isso faz parte da minha vida e da sua. As provações chegarão e nem por isso Deus deixou de amar você. É apenas um processo necessário da poda, para que você continue se desenvolvendo e dando mais fruto ainda. Alguém aqui recebeu uma carteirinha quando se converteu de que a sua vida seria um mar de rosas? Você perdeu a sua? A minha está guardada. Você recebeu uma carteirinha dizendo que a sua vida seria 1000 maravilhas? Pois é. A vida do cristão não consiste em ser 1000 maravilhas nessa terra, mas consiste nele ser a videira, sempre nos fazendo dar frutos e vivendo para a glória dele. Essa é a vida do cristão. Irmãos, versículo 3 ao versículo 5, continuando o texto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus continua afirmando que Ele é a videira verdadeira. Irmãos, nós temos basicamente 5 religiões consideradas mundiais. Nós temos 5 religiões que elas são as maiores do mundo. Mas cada religião dessa tem o seu líder, a sua bandeira. E nenhum deles soube explicar ou se colocou como um caminho necessário para a salvação. Muitos ficavam em dúvidas ao falar sobre o sentido da vida. Muitos ficavam em dúvidas ao falar do porvir. Jesus foi o único que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Jesus é o único que não apenas explicou o sentido da vida, mas se colocou como o único salvador da vida. Ele é o caminho, é Ele que te leva ao Pai. Ele é a videira, nós somos apenas os ramos. Jesus é a razão de tudo. Sem Jesus não existe justiça. Sem Jesus não existe uma sociedade melhor. Sem Jesus não existe melhoria social. Tanto é que nenhum plano do governo tira tantas pessoas das drogas e do álcool como o Evangelho. Nenhum plano que qualquer governo possa elaborar na face da terra tira tantas pessoas do vício como o Evangelho de Cristo, porque Ele é o único que transforma a pessoa de dentro para fora. Mais do que dar uma roupa, pentear o cabelo, dar uma comida, Jesus era aquele que transforma a pessoa de dentro para uma nova vida. É diferente. O governo pode até fazer a humanização, dar marmitex, trocar a roupa da pessoa. Isso é ótimo, não estou dizendo que é ruim não.
Mas o único que pode tocar no coração da pessoa para que ele deixe aquele vício e aquela vida se chama Jesus Cristo. Ele é o único que pode transformar a vida, e ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus por isso. Por isso ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Ontem o Pedro e os irmãos estiveram, ia falar Porto Feliz de novo, mas é Pilar do Sul, não é? Estiveram em Pilar do Sul. Sem Cristo vocês não poderiam fazer nada. Sem Cristo essa igreja não estaria aberta. Sem Cristo muitas igrejas não existiriam no país. Sem Cristo não haveria sentido para nada. Tudo que nós fazemos tem que girar em torno dele. Uma igreja não deve existir para girar em torno de uma pessoa, das ideias de uma pessoa, mas sim deste livro, mas sim do Evangelho, mas sim de Cristo. Porque Ele é a razão de tudo, irmãos. Ele é a razão de tudo. O que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós queremos fazer, Ele é a razão. Se nós tirarmos Cristo como a nossa principal razão, como Paulo diz, nós começaremos a correr atrás de esterco. Porque ele mesmo disse que tudo nessa terra é comparado a esterco perto do que nos será revelado. Essa é a glória aqui. O que Paulo viu? Hoje pela manhã nós falamos isso. Ele viu algo tão maravilhoso que ele recebeu um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. O que Paulo viu? A considerar tudo nessa terra como esterco, e nós muitas vezes apenas nos importamos com esterco e corremos atrás de esterco. Porque sem Cristo nada mais faz sentido. Versículo 6. Agora Jesus toca no assunto daqueles que realmente não são cristãos. Nós já falamos daqueles que são e não dão fruto por algum motivo. Nós já falamos do que realmente são e passam por dificuldades porque é o sentido ou o processo da poda. E agora nós falaremos dos ramos que realmente não fazem parte. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Jesus alerta dizendo que aquele que não continuar nele é como um ramo seco que é jogado ao fogo e é totalmente destruído. Este ramo não permanece na videira, ele mostra que ele nunca de fato foi um convertido. 1 João diz que aqueles que saíram do meio de nós nunca pertenceram a nós. Porque se pertencessem a nós, não sairiam do meio de nós. 1 João diz isso. Esse ponto aqui, ele nos mostra que é muito possível que nós passemos a nossa vida toda na igreja. É muito possível que nós fiquemos aí 10, 20, 30 anos no ministério. É muito possível que nós venhamos a nos emocionar com os louvores tocados. É muito possível que nós venhamos a amar os membros da igreja e por isso nós sempre estamos aqui. É muito possível que você passe a sua vida enfiado dentro de uma igreja e você não seja salvo. Isso é muito possível. Pessoas que se parecem com cristãos, se vestem como cristãos, têm o linguajar de cristão, frequentam os mesmos lugares de cristãos, mas nunca foram cristãos. Sabe qual a prova disso? Jesus disse que naquele dia, muitos chegarão diante dele e dirão assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas, Senhor. Jesus vai olhar para eles e dizer o quê? Nunca vos conheci. Eu nunca conheci vocês, Jesus vai dizer para esse grupo. E pense, eles expulsaram demônios e fizeram maravilhas ou milagres no nome de Jesus. Pessoas que viveram muitas vezes para mostrar sinais e maravilhas, mas o próprio Cristo nunca conheceu tais pessoas. Certa vez Billy Graham, perguntado sobre a sua fama que atingiu no século passado, talvez foi o pregador mais influente do século passado, um pastor batista, conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos da América.
ele disse que para ele não importava se ele era conhecido mundialmente. O que importava para ele mesmo era ouvir naquele dia da boca de Jesus: eu te conheço. Você pode ser conhecido mundialmente. Você pode ter bens, você pode ter a sua esposa, o seu marido, a sua família. Você pode ter tudo que você almejou na face da terra. Naquele dia, nada disso contará. Naquele dia, nada disso contará quando você estiver diante do justo juiz. Ou nós cremos e somos cristãos verdadeiros, ou nós podemos enganar as pessoas, mas jamais enganaremos o próprio Cristo. Certa vez um jovem entrou numa igreja e ficou sentado no último banco vendo o pastor pregar sobre salvação. E ele ficou muito afrontado com aquela mensagem, esperou acabar o culto, os irmãos irem embora, e falou: pastor, eu poderia conversar com você sobre a mensagem? Você falou que Jesus salva, você falou que as pessoas que não creem em Jesus vão para o inferno, mas me explica, eu tenho muitas coisas para viver, eu tenho muita coisa a fazer, qual o melhor momento para eu me converter a Jesus? O pastor perguntou para ele assim, perguntou, não disse, o melhor momento de você se converter a Cristo é 5 minutos antes da sua morte. 5 minutos antes da sua morte é o tempo ideal para você se converter. E ele disse ao pastor: pastor, mas eu não sei quando eu vou morrer. O pastor disse: pois bem, se converta agora. Você sabe do dia de amanhã? Você sabe do dia de amanhã ou daqui a alguns minutos o que acontecerá? Nós não sabemos. O que nós não podemos é viver na brincadeira. O que nós não podemos é viver brincando de ser cristão. O que nós não podemos é viver uma vida morna, porque esses Jesus disse que vomitará da boca naquele dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Certa vez alguém disse que é melhor nós falarmos sobre o inferno hoje do que nos depararmos com ele amanhã. O inferno é uma situação ou um tema que não vende para ninguém. No mundo globalizado, no mundo gospel, no mercado gospel e fora, é uma mensagem que não atrai pessoas. É uma mensagem que não fala o que as pessoas querem ouvir, porque muitas vezes é desagradável ouvir sobre o inferno. Mas o que mais falou sobre ele foi Jesus. O que mais falou sobre ele foi Jesus. E Jesus disse que todo ramo que não está na videira naquele dia será lançado no fogo. Será lançado no fogo. Esse assunto, irmãos, ele é tão perturbador para alguns, que existem heresias aí fora que dizem que o inferno ele não é eterno, que o inferno ele é algo temporário, passageiro. Isso é heresia. Isso é mentira. A Bíblia nos diz em textos como Apocalipse 20:10: e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo com enxofre, onde a besta e o falso profeta também estavam, e de dia e de noite foram atormentados para todo sempre. Mateus 25:41, Jesus diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não só a vida é eterna, como o inferno também é eterno. Por mais perturbador que seja, por mais cruel que seja, e não é cruel, porque ninguém vai para o inferno desavisado. Não tem nenhum inocente no inferno. É o que a palavra de Deus nos diz. Esse é o Evangelho. Versículo 7 e 8. Nós caminhamos para o final e diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. E o meu Pai é glorificado pelo fato de darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Então você pode perguntar: poxa, então eu posso pedir o que eu quiser? Vou chegar em casa com a minha lista e vou pedir tudo o que eu quero. Esse texto está dando a ideia de que se você é uma videira, se você é um ramo que está ligado na videira, está vivendo para Cristo, o seu pensamento está alinhado com o pensamento de Deus. Por isso que você pede alinhado ao pensamento de Deus, será atendido. Nós vemos que Tiago 4,3 diz que nós não recebemos, porque nós pedimos mal. Pedimos para os nossos próprios deleites, para os nossos próprios interesses pessoais. Por isso nós não somos atendidos.
Quando nós estamos vivendo para Deus e buscando santidade todos os dias, o nosso pensamento está alinhado com os pensamentos de Deus e por isso os nossos pedidos são atendidos. Nós vamos caminhando para o final. E a pergunta que eu tenho é, nós falamos sobre 3 tipos de pessoas. Sobre o crente que está, talvez no começo da sua caminhada, patinando muito, ou não no começo da caminhada, mas por algum motivo não está conseguindo frutificar, mas está na videira. E é esse que Deus restaura. Se você é essa pessoa, nós vamos orar neste momento para que Deus restaure o ramo que é você. Talvez você é aquele ramo que dá fruto, dá muito fruto, e está passando por problema mesmo assim e se questiona. É o processo da poda. O agricultor está limpando este ramo para que ele dê mais fruto ainda. Mas talvez você sempre achou que estava ligado na videira, mas não tem certeza da sua salvação. Você tem certeza que naquele dia, quando os ramos forem lançados no fogo e outros guardados no celeiro, você estará aonde? Você tem plena convicção que você, sendo um ramo, você será guardado no celeiro ou você será jogado no fogo, como Jesus disse? Talvez tenhamos pessoas assim essa noite. E cada um precisa, neste momento, rogar a Deus para que Deus nos faça sermos frutíferos. Obras não salvam ninguém, mas elas são a maior evidência de um salvo. Ninguém é salvo pelo que faz. Eu faço porque já sou salvo. Que nós possamos refletir nessa noite. Que nós possamos entender aonde eu me encaixo. Eu não estou aqui para analisar a vida de cada um. Mas cada um, como Paulo disse em Corinto, examine a si mesmo. Qual ramo você é? Qual ramo você é? Se você é o ramo que não está dando fruto, calma. Peça restauração, Deus vai colocar as coisas no lugar e você começará a dar frutos. Se você é um fruto que está passando, se você é um ramo que dá fruto, mas passa por problemas, calma, é só Deus podando a sua vida para que você cresça ainda mais. E se você é um ramo que não está ligado na videira, tome cuidado. Tome cuidado porque você não sabe do dia de amanhã. Você não conhece o seu próximo passo. Mas uma coisa nós sabemos: tais ramos serão lançados no fogo, porque essa é uma verdade bíblica. E se esse é o seu caso essa noite, creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador e esteja ligado na videira verdadeira, porque sem Ele, naquele dia só restará fogo.